Pois bem, vamos lá, professor. Eu estou chocado aqui com essa coisa, esse animal e esse defunto aí que a senhora acabou de mostrar, né? Então, quer dizer que quando eu falo em direito tributário, em capacidade tributária, nos termos do artigo 126 do Código Tributário Nacional, só quem não pode compor o polo passivo da relação jurídico-tributária é uma coisa, animal e pessoa falecida, isso. Exatamente isso. Dá uma olhada aí no artigo 126 comigo, e agora sim vamos lê-lo com calma e entendê-lo. Diz o artigo 126 que a capacidade tributária passiva independe, não importa, da capacidade civil das pessoas naturais. Portanto, uma pessoa menor de 16 anos, uma criança, pode ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Lembra lá de um exemplo que a tia Aline disse, né? Vovô gostava do netinho, vovô faleceu, vovô deixou um sítio, uma fazenda para o netinho. Está registrado lá no nome do netinho. Quem é o proprietário da fazenda? O menininho. 14 anos, 10 anos, sei lá, 9 anos, está com a vida feita essa criança. Que a fazenda vale milhões. Quem é o sujeito passivo? A criança, o herdeiro, o legatário aqui no caso. É ele que tem lá no cartório do registro, né, de imóvel, a fazenda em seu nome. Pouco importa para o direito tributário que ele não detém a capacidade civil. E quem vai pagar o tributo enquanto ele for criancinha é outro papo. Isso a gente vai tratar quando falar de responsabilidade tributária. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa criança, ela importa para o direito tributário. Porque ela é que demonstra capacidade contributiva. 2, de achar-se pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais ou da administração direta de seus bens ou negócios, uma pessoa interditada, proprietário de vários bens, de vários imóveis, de automóveis, um preso. Lembram lá, presos de colarinho branco, né, desses crimes financeiros? O cidadão está preso, mas tem um monte de bens. E todos esses bens, carros maravilhosos, né, isso caríssimos, em nome dele, está preso, não está com a administração direta, mas segue sendo sujeito da relação jurídico-tributária, detendo capacidade tributária passiva. 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. A gente aprende isso lá no direito empresarial, não é isso? Que conforme a teoria da realidade técnica, as pessoas constituem uma pessoa jurídica para que eu tenha o quê? A repartição patrimonial. Uma coisa são os bens daqueles que compõem o quadro societário e outra, né, é a pessoa jurídica que possui os seus bens. Digamos que essa turma lá que compõe o quadro societário fala assim, ó, vamos que vamos, depois a gente regulariza, vamos ver se dá certo. Primeiro, porque se não der certo a gente não paga tributo, não é isso? A gente não vai lá atrás da CNPJ. Isso não importa para o direito tributário, a regularidade formal da pessoa jurídica, bastando o quê? A unidade econômica ou profissional. E como é que o direito tributário, então, vai chegar nessa turma, Aline? Indo lá na turminha que se juntou e não observou a lei, obviamente. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que para o direito tributário não importa a sua capacidade civil, a regularidade da pessoa jurídica, bem como
o fato da pessoa estar ou não na administração direta em face de uma privação na sua situação civil. Certo? Tenham atenção a isso. Portanto, quem não pode estar compondo o polo passivo da relação jurídica tributária? Aquilo que eu falei para vocês, coisa, né? Uma bola, um jornal, um computador, coisa, qualquer coisa, animais e aquele que já faleceu, né? Por isso que, inclusive, quando se falece, abre o quê? A responsabilidade tributária do espólio para responder pelos tributos, porque morto é morto, morto, que Deus o tenha, né? Aí que Deus o tenha também se for uma boa pessoa, né? Porque senão a gente vê outra coisa. Mas vamos lá, seguindo aqui. Solidariedade entre sujeitos. Artigo 124 do Código Tributário Nacional. Antes da gente dar uma olhada no artigo 124 do Código Tributário Nacional, eu preciso dizer a vocês que dentro da relação jurídico-tributária não cabe solidariedade ativa entre entes políticos. E por quê? Porque senão eu tenho um caso de bitributação não autorizada constitucionalmente. A gente viu lá, quando estudou o imposto extraordinário de guerra, que eu tenho situação de bitributação, entretanto, não há solidariedade ativa entre os entes políticos. Cada um vai cobrar o seu. Por exemplo, se a União instituir um ICMS de guerra, ela cobra o ICMS de guerra e o Estado-membro vai cobrar o ICMSzinho dele e tá tudo bem. E perceba, não há solidariedade ativa. Tanto não há solidariedade ativa que o artigo 120 do Código Tributário Nacional, ele cria regra para casos de desmembramento de pessoas políticas. Quem é um pouquinho mais experiente vai lembrar que antes de 88 eu tinha apenas o estado de Goiás, naquela região em que eu tenho Goiás e Tocantins. Não é isso? Não sei, Aline, não sabia. Pois é isso. O estado de Goiás, ele se desmembrou e deu origem ao estado de Tocantins. Seria, então, uma vez criado o estado de Tocantins, Goiás e Tocantins, solidariamente, né, poderiam cobrar solidariamente os tributos devidos da região de Tocantins? Não. Quem resolve essa situação é o artigo 120 do Código Tributário Nacional. Dê uma olhada aí comigo. Salvo disposição de lei em contrário, sim, a lei pode dispor em contrário, mas se assim não fizer, é a regra do 120 do CTN que vale. A pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outro, exatamente a situação do caso do estado de Tocantins, subroga-se nos direitos da pessoa jurídica que cedeu o espaço. Ou seja, quem estava inserida ali naquela região de Tocantins passava a dever tributo para Tocantins, né? Tanto o Estado, para o Estado, bem como as municipalidades, para as municipalidades inseridas ali, tá? Cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Assim que foi criado o Estado de Tocantins, obviamente, né, iria se constituir o Estado, se formar com governador, não é isso? Poder legislativo. Então, as normas, enquanto não houvesse a total organização política do Estado de Tocantins, o que foi que aconteceu? O Estado de Tocantins utilizava as regras tributárias de Goiás, até que ele se organizou para usar as suas próprias. Então, percebam, não existe solidariedade ativa em direito tributário. Por sua vez, artigo 124 do Código Tributário Nacional, existe a chamada solidariedade
passiva. Segundo o artigo 124 do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas. Um é tranquilaço. As pessoas que tenham um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, condôminos, proprietários de um mesmo bem, proprietários de um carro, por exemplo, né, proprietários de um imóvel recebido em herança, por exemplo, eles são devedores solidários. Todos devem. A Fazenda Pública, quando eu penso em solidariedade, ela pode cobrar de todos, não é isso? Porque eu estou falando de solidariedade, ou daquele que aparentar de ter mais condições dentro lá dos devedores solidários, maior condições de honrar o tributo. Ah, Aline, e os outros não vão pagar? Vão para o devedor que pagou, por todos eles. E aí é problema lá do direito civil, não é da Fazenda Pública, muito menos do direito tributário. Onde eles vão se entender não é no âmbito do direito tributário, mas no âmbito do direito civil. 2. As pessoas expressamente designadas por lei. Ah, legal. A lei pode designar quem são devedores solidários na relação jurídico-tributária. Aí vem o parágrafo único que nos fala uma obviedade, especialmente para quem já estudou o ponto lá no direito civil. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem, mas isso a gente sabe, né, legislador, quando a gente estuda, né, lá no solidariedade no direito civil, a diferença entre obrigação solidária e subsidiária. É porque a solidária ela não comporta benefício de ordem, podendo a Fazenda Pública cobrar de todos ao mesmo tempo, ou daquele que, opa, aquele ali parece que pode me pagar mais rápido, parece que detém condições de me pagar o tributo e depois ele se entende lá com a outra turma. Não é uma obrigação subsidiária, no sentido de que a Fazenda Pública primeiro precisa atingir um para chegar até os outros. Artigo 125 do Código Tributário Nacional, ainda falando de solidariedade. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. Que é um efeito óbvio da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Regra básica da solidariedade. Se isso não estivesse no Código Tributário Nacional, estava tudo bem. Bastava o legislador tributário falar que se tratava de obrigação solidária. Por quê? Porque a gente vai buscar lá no direito civil como que se resolve a solidariedade. Pois bem, o pagamento é efetuado por aquele que a Fazenda Pública percebeu que tem mais condições de pagar, ele aproveita os demais. E esse vai resolver a situação onde? No âmbito civil, que não é nosso. 2, a isenção ou a remissão, ou seja, a isenção, exclusão do crédito tributário, não vai pagar o tributo, ou a remissão, o perdão do crédito, exonera todos os obrigados. Todos. Se a Fazenda Pública perdoar ou isentar o tributo, todos, a regra é, todos estão exonerados do pagamento do tributo, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo devedor. Vamos entender aqui? Digamos que eu tenha uma fazenda, sabe a fazenda do menininho? Pois bem, não ficou para o menininho não, ficou para todos os netinhos, todos os netos. Uns menores, outros maiores, tá? E aí, o que eles são? Condôminos. Portanto, eles têm uma dívida solidária em face da União no que diz respeito ao ITR. Ao ITR.
E aí o que acontece? No exemplo 1, se um dos netos maior de idade, pagar o ITR, todos aproveitam, inclusive os menores. E vão se resolver no churrasco da família aos domingos. Quem vai pagar o que a quem? Mas a Fazenda Pública recebeu. 2, inciso 2. Se a Fazenda Pública isentar ou perdoar a dívida tributária, de alguma forma, objetivamente, digamos que a fazenda não é tão grande assim, eles estão realizando absolutamente trabalhos de interesse público, social lá na fazenda, e por alguma razão estejam isentos em face dessa tarefa, desse trabalho. Isso se trata de uma isenção que, gente, objetiva. Em face de uma determinada circunstância que o Estado entende que merece o quê? Ser implementado uma política pública de isenção do tributo, um não pagamento do tributo, um favor político, um favor legal, por alguma razão. Se isso se der de forma objetiva, exatamente no nosso exemplo aqui, porque se está desenvolvendo uma atividade importante para a sociedade, que vai de encontro ao interesse público, ninguém paga. Ninguém paga, porque eu tenho aqui uma isenção objetiva. Entretanto, vai lá. Se outorgada pessoalmente a um deles, a isenção, a um só é alcançado, digamos que um dos netos tenha uma situação de saúde que o isenta do pagamento do ITR. Estamos aqui trabalhando com o ITR no nosso exemplo hipotético. Ele não paga. E ele não paga por quê? Em face de uma condição pessoal dele. E nesse caso, os demais pagam. E os demais pagam pelo saldo restante do tributo. Vamos lá dar uma entendida aqui? Vamos trabalhar aqui, eu já estou falando no meu exemplo de IPTU. Olha lá. Havia uma dívida tributária solidária entre João, Marcelo e Carlos no valor de R$3.000. E aí vem uma isenção do IPTU em face da metragem. Eu tenho aqui um requisito objetivo, portanto, ninguém vai pagar. Nem João, nem Marcelo, nem Carlos. No exemplo do ITR, João, Marcelo e Carlos exploravam lá na fazenda uma atividade social importante. E por conta disso, a União resolveu isentá-lo. É a mesma situação, eu tenho um requisito objetivo. Portanto, nenhum dos devedores solidários pagará, aqui no caso o IPTU e no caso da fazenda lá, o ITR. Por outra via, vamos seguir aqui trabalhando com o exemplo do slide do IPTU. Existe uma isenção em face da idade. Veja, eu tinha João, Marcelo e Carlos. Carlos, digamos que a lei isenta do IPTU em uma metragem pequena, o maior de 60 anos. Carlos é o único que cumpre com um requisito. E esse se trata de um requisito pessoal, que pertine apenas a Carlos, a idade dele. Publicada a lei que perdoa a dívida tributária para idoso até um montante de R$500. Percebam. O IPTU era 3.000. 1.000 para João, em tese, mas eu estou falando de obrigação solidária, Mas essa regra está lá no direito civil. Essa é a presunção. A dívida, o valor da dívida, se divide equitativamente em face dos devedores solidários. Portanto, João, Marcelo, Carlos, cada um era obrigado por quanto? R$1.000. Só que aqui ninguém vai pagar, porque eu tenho
uma isenção cujo requisito é objetivo, portanto, atinge a todos. Aqui não. No meu inciso 2, eu tenho uma isenção que leva em consideração a idade de uma condição que pessoal, um requisito pessoal, no caso, Carlos. Entretanto, só se perdoa, só isenta de até R$500. A isenção não pode passar disso. Carlos será beneficiado pela isenção? Sim. E os outros 2? Não. Os outros 2, os demais, seguem tendo que pagar o quê? R$1.000 cada um. E quanto que Carlos vai pagar? 500. Era 1.000, entretanto, ele tem 500 isentado pela legislação, só que sobra 500. Ué, Aline, e por que não se divide, então, agora, os 2.500 por todos os 3? Porque eu preciso lembrar da regra cível. Não é isso? E aí, quem estaria sendo onerado injustificadamente, o que não nos permite, lembra lá, a gente vai buscar no direito civil alguns conceitos, não é isso? Não é isso que fala o artigo 109 do Código Tributário Nacional? Pois bem. Então, eu não posso onerar para além do devido, do presumidamente devido. Só que como Carlos deveria 1.000, porém ele é isentado até em 500, sobra 500. E Carlos tem 500 para pagar, e enquanto os 2 que sobraram, cada um vai ter o quê? Os 1.000 de sempre. É isso que diz o artigo 125, inciso 2 do Código de Processo Civil. Mantendo-se a solidariedade pelo saldo. Qual era o saldo? 2.000. Perdão. 2.000. Só que como não foi isentado totalmente, vem os 500 de Carlos. Digamos que a isenção do Carlos fosse total. Qual era o saldo restante devido de tributo? 2.000. 1.000 de um, 1.000 de outro, porque Carlos, está isentado. 125.3. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Regra de interrupção da prescrição. Se interromper em favor de um credor, de um sujeito passivo, de um devedor, está valendo para todo mundo. Se for contra, da mesma forma. Se a Fazenda Pública, por exemplo, ingressar com ação de execução fiscal, com despacho de citação, o que acontece? Interrompe a prescrição. Se a Fazenda Pública só ajuiza em desfavor, não é favor nada, em desfavor de uma ação, mas eu tenho devedores solidários, foi interrompida para os 3. Carlos, João e Marcelo, eu acho que é isso, não é isso o nome do cidadão? Pois bem, é isso. Seguindo aqui com a matéria, domicílio tributário, artigo 127 do Código Tributário Nacional. Diz o seguinte: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário na forma da legislação aplicável, considera-se. Primeira regra do artigo 127 é a que está no caput. A regra do domicílio tributário é de eleição. O contribuinte, é que diz qual é o seu domicílio tributário. Essa é a regra. Entretanto, vamos terminar de ler o dispositivo. Considera-se como tal. 1. Quando não houver eleição. 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecido, o centro habitual de sua atividade. 2. Quanto aqui é tranquilo, tá? Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou em relação
aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer das suas repartições no território da entidade tributante. Portanto, a regra é o seguinte: olha, sujeito passivo, olha, devedor, olha, contribuinte, escolha o seu domicílio tributário. E na falta de eleição, se você assim não fizer, eu vou aplicar as regras dos incisos 1, 2 e 3 do Código Tributário Nacional. Parágrafo 1º. Essa regra, ela é absoluta? A regra de eleição? Pode o contribuinte simplesmente, ao seu bel prazer, resolver onde quer pagar tributo? Parágrafo 2º, antes do 1º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, as regras do parágrafo anterior. Parágrafo anterior, parágrafo 1º do artigo 127 do Código Tributário Nacional. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, 1, 2 ou 3, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar de situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação. Portanto, qual a regra do domicílio tributário? Eleição do contribuinte. Na falta de eleição, incisos 1, 2, 3, pessoas naturais, sua residência. Pessoas jurídicas, o local onde ela está estabelecida, ou para quem tenha filiais, não é isso? O local da filial, o estabelecimento. 3, quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições ou territórios, especialmente pós-Constituição Federal de 1988. Uma vez visto isso, pode a autoridade administrativa tributária, nos termos do parágrafo 2º, falar não. Esse seu domicílio eleito, né, digamos que você tenha uma fazenda, a tal da fazendinha, mas eu quero eleger como domicílio tributário, fazenda, você deve à União, ITR, mora lá em Goiás, mas meu domicílio tributário é Minas Gerais. Quero lá, pagar lá. Isso dificulta, né, a fiscalização e a própria arrecadação. Então, não, aqui não vai poder ser. Aqui a fazenda pública vai negar o domicílio tributário e vai se valer do parágrafo 1º da situação do bem. Não, se sua fazenda é em Goiás, joia, você vai pagar o tributo em Goiás, porque essa sua eleição, essa sua escolha dificulta não apenas a arrecadação, mas a própria fiscalização do tributo. Lembra lá da isenção da fazendinha, né, da turminha, em face da exploração de uma atividade social? Pois bem, como é que fiscaliza? Domicílio tributário lá em Minas, o cidadão quer prestar contas para a Delegacia da Receita Federal em Minas Gerais, em que pese a fazenda dele estar aonde? Lá em Goiás. Segundo o STJ, em face do princípio da autonomia do estabelecimento, cada CNPJ é responsável pelos tributos devidos pela respectiva pessoa jurídica, sendo matriz, filial e outros estabelecimentos, outras filiais, pessoas jurídicas distintas, considerando-se a autonomia patrimonial, administrativa e jurídica. Pergunta: a lei instituidora de um determinado tributo pode dizer qual é o domicílio do contribuinte? Ou seja, ignorando, simplesmente afastando
a norma do artigo 127 do Código Tributário Nacional? O que é que vocês acham? A gente vem já.